Bom, outro assunto aqui que a gente traz, que esse também é outra coisa que a gente precisa falar, né? O São Paulo demitiu o sobrinho de Carlos Belmonte, responsável pelos gramados lá de Cotia. E o que acontece, né? O São Paulo decidiu afastar o engenheiro Paulo César Pires Duran, que era responsável pela manutenção dos gramados do Centro de Formação de Atletas em Cotia, coincidentemente sobrinho de Carlos Belmonte. E essa demissão vem algumas semanas depois aí daquela polêmica foto, daquelas polêmicas imagens que haviam sido postadas, né? Do estado deplorável de como que estavam os gramados de Cotia, algumas instalações, algumas áreas ali do CFA, e também tinha tido até um impacto, Pri, na pré-temporada do São Paulo. A curta pré-temporada do São Paulo ia ser realizada em Cotia. Quando o time do São Paulo chegou lá e o Crespo e a comissão técnica viram o estado do centro de Cotia e do gramado, eles abortaram tudo, falaram, não, peraí, não tem condição da gente fazer isso aqui, esse trabalho. Aí mudaram toda a programação, foram para o CT da Barra Funda de novo e ficou tudo por lá. Então, assim, é muita incompetência em vários níveis, né? Em várias camadas, né? E a gente acaba olhando de fora aqui essa questão do nepotismo, né? De novo, né? Parente de não sei quem, parece que os cargos eram muito ali para agradar fulano e ciclano, né? O fato é que o São Paulo afasta aí o engenheiro, vai nomear outra pessoa para cuidar disso, né? E o CT de Cotia, o CFA de Cotia, que sempre foi a menina dos olhos do São Paulo, estava num estado bem deplorável pelas imagens que a gente viu, né, Pri? Cena, cara, é, são muitas camadas de problema, né? Eu fico pensando, tipo assim, como é que ninguém faz uma visita técnica, pensando na pré-temporada, né? Ninguém foi e fez uma visita técnica no CT, do tipo, vamos dar um check se tá tudo legal para fazermos nossa pré-temporada aqui. Aí os jogadores foram feitos de bolinha de ping-pong, né? Foram para lá, voltaram para cá, enfim, sem tempo nenhum de pré-temporada. Isso eu já acho muito bizarro. E eu acho que deve ter sido feito, tá? Porque não é possível que todo clube tem alguém que vai em todo lugar antes dos jogadores irem, né? Só que também entendo que talvez as pessoas tenham entendido de caramba, é Cotia, o melhor CT de base do Brasil, que está do mundo, né? Então tá tudo certo. Aí chega lá, as imagens que a gente viu são bizarras, né, Cena? Acho que é um ótimo reflexo das pessoas que estavam comandando as categorias de base de São Paulo, e não falo só do sobrinho, qual que é o nome dele mesmo? O sobrinho do Belmonte é o Paulo César Pires Duran. Não falo só dele, né? Que claramente não estava fazendo um bom trabalho ali na questão. Não conheço, tá? Não sei quem é, se é uma sujeira igual as outras pessoas, não sei dizer. Mas claramente não estava entregando um bom trabalho que diz respeito ao que a gente pode falar, de acordo com o que a gente sabe, né? E é também um reflexo de quem comandava a base, né? Uma pessoa que está mais preocupada em vender ingresso de camarote e ganhar dinheiro do que em cuidar de Cotia. Então é só um reflexo, são pequenas coisas que refletem o que a gente viu nos últimos meses, né? O São Paulo inteiro estava largado. Não é só o futebol profissional masculino que ficou muito largado também na reta final da gestão do Casares, né? As estruturas de categorias de base, do CT, da Barra Funda, enfim. E é reflexo, cara, reflexo de uma gestão, né, que só se preocupa com isso, com dinheiro e de fazer o São Paulo ser igual o delegado falou lá, uma máquina de caça-níqueis, é isso que ele falou? É isso, né? É literalmente isso. Pô, já fiz vários jogos em Cotia, tanto do feminino quanto do sub-20, a gente transmite aqui na TNT, né? E, pô, sempre foi incrível, assim, um negócio maior arborizado, bonito, arrumado. A gente fez uma tour recentemente, acho que foi ano passado, não sei se o Kaique foi, a gente fez uma tour lá em Cotia, almoçamos lá, uma comida incrível, tal. Você fala, pô, que isso? Os caras têm a estrutura de primeiro mundo aqui, né? E aí, de repente, até Não tava top, tá? tava absurdo. Não, o pudinzinho. E é engraçado, né? Porque a gente faz a visita e parece que da visita para frente foi ladeira abaixo, né? Parece até que a visita foi um negócio premeditado nesse sentido, né? Porque dali para frente nada mais se prestava. Então é um absurdo, e acho que naturalmente, quando você não entrega um bom trabalho, enfim, e não consegue
resolver ou explicar, né? Porque errar é normal, todo mundo erra, mas não consegue resolver, explicar, e não entrega o seu mínimo, natural que você seja desligado, né? Acho que esse é o tipo de demissão que faz sentido, não o tipo de demissão do caramba, o São Paulo não foi para a Libertadores, vamos demitir o podólogo e o segurança do CT, tipo, acho que pelo menos é uma parada que faz sentido, dadas as circunstâncias que o São Paulo encontrou em Cotia. Até o Maurão aqui no chat, ele fala até uma coisa que muitos torcedores estavam suspeitando ou levantando e nos leva a crer isso, né, Kaique? A ideia, depois com aquele FIP de Cotia, né, de vender 30% dos ativos para um investidor estrangeiro, para ele poder cuidar, a impressão que passa para a gente é que assim, os caras estavam tentando sucatear a base para meio que vender barato para alguém cuidar, né? Essa é a impressão que passa para gente, essa é a impressão que dá, né, Kaique? Porque o CT, eu tive a oportunidade de conhecer também ano passado, quando a gente gravou lá um documentário, né, da Arquibancada. É uma estrutura, assim, fantástica, fenomenal. E aqui não podia ficar sucateado, mas os caras que eram responsáveis estavam interessados em outras coisas, né? Então o futebol sempre fica em segundo plano no São Paulo, né? Não só o futebol em segundo plano, mas o São Paulo em si ficou em segundo plano de muita gente, né? Muita gente dentro do São Paulo optou por dar preferência para acordos que pudessem beneficiá-los pessoalmente, beneficiar pessoas próximas, um cabide de emprego, a gente sabe. E isso se estendeu ao CT de Cotia, né? Aí o questionamento que eu já fiz aqui em live no Arquibancada Tricolor por várias vezes, né? Depois de ter conhecido a estrutura do CT, ter feito a visita nesse dia que a Pri citou, né? A gente fez um tour lá no CT de Cotia, conheceu a instalação do novo Refis do São Paulo lá em Cotia, né? Para a garotada da base, uma estrutura espetacular. Aí a gente se questiona por que o clube, né, até obtém sucesso em resultados na base, mas não consegue vender jogadores por um valor astronômico como outros clubes e tudo mais. Talvez o objetivo não fosse nem esse de muita gente lá dentro, né? A preocupação talvez não fosse essa, trazer benefícios para o clube, e sim benefícios próprios. E a gente se questionou por que as coisas não aconteciam dentro do São Paulo. Esse tipo de situação, né? Esse tipo de situação que a gente fala sobre o elenco principal ir treinar em Cotia e depois mudar a rota porque a estrutura estava defasada, né? O sobrinho de um grande diretor, não por, a gente sabe que não por competência estava lá dentro, mas, né, pelo fato da influência do nome e do famoso QI, quem indica, são coisas que explicam essa situação totalmente atípica com relação ao São Paulo e a sua base. Porque, de fato, sempre foi a grande fortaleza do São Paulo, Cotia, a sua base, motivo de se orgulhar dos jogadores que o São Paulo sempre revelou, jogadores que o São Paulo sempre exportou, as vendas que o São Paulo conseguiu fazer, e de pouco tempo para cá tudo isso mudou, né? Então, algumas situações pontuais como essas acabam explicando o porquê dessa mudança drástica dentro do clube. Cara, é muita coisa, né, que o São Paulo deixou de cuidar nos últimos anos, né? Quando a gente fala de bastidor fraco, e eu sempre falo isso daqui para que, assim, não é para o São Paulo ser beneficiado, mas para o São Paulo ser representado corretamente, não ser o bobão do rolê, né? A gente vê que em vários níveis o São Paulo foi deixado de lado, né? Seja na presença nas federações, com arbitragem, seja na própria infraestrutura, como a gente vê aí por Cotia, né? Tantas e tantas coisas, né? Tantas e tantas coisas. O São Paulo foi ficando de lado, em segundo plano, enquanto o pessoal usava a máquina de fazer dinheiro de caça-níqueis, né? Uma pena mesmo, mas a gente torce para que tenha punição, né? Para os devidamente comprovados ali, corruptos, para que eles sejam punidos no clube e na esfera criminal. Por isso que, de novo, eu vou falar aqui, todos os dias que eu tiver online aqui na Arquibancada, eu vou lembrar os nomes de todos os citados para ninguém esquecer. Márcio Carlo Magno, Mara Casares, Douglas Schwartzman, Antônio Donizete, o Dedé, ou tem a Aires de Abreu, também foi citado em denúncia de corrupção de venda de ingressos. Então, todos eles aí têm que ser devidamente investigados pelo clube, pela esfera criminal,
comprovadas as corrupções, têm que ser expulsos do clube e punidos na esfera criminal. Então, é claro, tem que ser comprovado, né? De fato, ali, jurídico, mas a gente não pode esquecer aqui que existe muita gente ainda dentro do clube que precisa sair e que não acabou no impeachment do Casares. Então, todos os dias que eu estiver aqui ao vivo, eu vou lembrar dos nomes para que a gente não esqueça. E todos aqueles conselheiros que foram coniventes e nunca se manifestaram em nada, também são cúmplices de todas as coisas erradas que aconteceram no São Paulo. A gente não pode esquecer isso, certo?